Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bacana? Bem, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Professor Acioli, né, do Teresina Central, né? Eu e o professor Joaquim, nós ficamos responsáveis aí pelos segundo anos, ok? Então, aí nesse caso, nós teremos aqui as nossas atividades no decorrer de 2021, certo? E eu espero, né, na medida do possível, repassar o conteúdo aqui de geografia referente ao segundo ano, especificamente a geografia do Brasil, tanto nos aspectos sociais, econômicos, né, e naturais, né, naturais, clima, relevo, vegetação, geologia, recursos minerais. Então, no decorrer desse ano, nós vamos fazer esse debate aqui, que eu particularmente adoro, né, discutir sobre o nosso território, né, o brasileiro, como forma de vocês conhecerem, né, o local onde vocês habitam, que no caso é o território brasileiro, tá bom? Então aí eu estou à disposição de vocês, notadamente o professor Joaquim também, ele também estará aberto aí às dúvidas de vocês, os questionamentos, então nós dois aqui vamos fazer esse trabalho aqui com vocês, tá bom? Pois, prazer inicialmente e vamos lá, tá bom? Vamos começar aqui tratando desse nosso primeiro assunto. Esse nosso assunto aqui que é de grande importância, né, aspectos gerais do território brasileiro, né, para vocês terem já uma noção, né, das características gerais, né, dos aspectos básicos do território brasileiro que diz respeito a fusos horários, né, pontos extremos, a questão dos aspectos territoriais, né, a questão das potencialidades marítimas. Né? Então, nesse caso aqui, nós vamos já fazer essa análise aqui com vocês. Tá bom? Eu acho que é muito importante nós darmos aqui nós fazermos, no caso aqui, um debate acerca dessas características, ok? Bem, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, posição geográfica e pontos extremos. Professor, quando você fala posição geográfica, o que isso quer dizer? Diz respeito à localização, né, do nosso território no globo terrestre. Aonde que o Brasil está localizado territorialmente? Né? O que é esse território brasileiro? Que muita gente fala, o território brasileiro, que tem 8.515.746 km². O que é esse tal de território brasileiro? Pessoal, inicialmente, para vocês entenderem o que é um território, vocês vão ter que se lembrar desse conceito-chave lá da geografia, que é território. Primeira coisa. Então, só fazendo aqui um rápido lembrete para vocês do que vem a ser território. Território, pessoal, nada mais é do que um conceito-chave da geografia, tá? E é um conceito espacial que ele é delimitado a partir de relações de poder. Quando você tem um território, o aspecto primordial de um território é a delimitação de suas fronteiras. Porque a partir da delimitação de suas fronteiras, você tem ali um aspecto, principalmente o aspecto militar, né? Então, quando se fala de território, você tem de forma bem evidente elementos de delimitação de fronteiras, aliado ao aspecto da soberania de um Estado. Né? Todo Estado, ou nação, ou país, ele é soberano perante os demais. O que isso quer dizer? Que todo território ele leva consigo intrínseco o aspecto da soberania pelo fato da não divisibilidade, né? Eu acho que nenhum território, eu acho que no mundo, ele tira esse elemento da divisibilidade. O território brasileiro em si, na Constituição, deixa bem claro, o território brasileiro ele é indivisível. Né? Ou seja, eu não posso pegar o país, por exemplo, criar o Brasil do Norte e o Brasil do Sul. Não tem como. Né? Porque a própria Constituição garante a soberania do território brasileiro. Então, nesse caso, o território
ele tem que estar imune a invasões de nações estrangeiras e, ao mesmo tempo, de ameaças internas, né, de divisão do território, de fracionamento do território. É proibido, está na Constituição, o território brasileiro ele é soberano, ou seja, ele é indivisível, o território brasileiro. Está muito claro isso na Constituição brasileira. Então, o território brasileiro ele se molda a partir dos elementos a partir da delimitação de suas fronteiras, sejam fronteiras terrestres ou fronteiras marítimas. Tudo isso daí já caracteriza um território, né? Você tem aí também o uso das forças armadas, né? Aeronáutica, marinha e exército como forma de defender esse território de alguma invasão de uma nação estrangeira, né? Então, quando se fala de território, vocês têm que entender também esse aspecto de soberania, esse aspecto de recursos naturais, essa questão, né, da formação de um Estado a partir da delimitação de suas fronteiras. Então, toda nação, todo Estado, Estado com E maiúsculo, diz respeito à União, né, diz respeito à questão do território, soberania, fronteiras. Ah, professor, mas o Piauí pode se dividir? Pode, o Piauí pode se dividir sem nenhum problema, está na Constituição. Os estados podem se dividir, isso aí é legal, né? Se algum dia o Piauí quiser criar o Piauí do Norte e o Piauí do Sul, sem nenhum problema. Agora, o Brasil é indivisível. Isso está muito registrado lá na nossa Constituição de 1988. O Brasil é um Estado soberano. Então, dificilmente algum dia vocês vão ver o território brasileiro se dividir. Pode acontecer um dia? Pode. Mas diante do ordenamento jurídico que existe hoje na nossa Constituição, dificilmente isso pode um dia acontecer. Tá bom? Então, o Brasil, o nosso território é um Estado soberano em razão do elemento aqui territorial aqui que existe no nosso país. Tá bom? Falou em território, falou em aspectos de poder, políticos, militar, delimitação de fronteiras, soberania. Ok? E preservação também das nossas riquezas. Ok? Vamos lá. Começando. Posição geográfica e pontos extremos. Pessoal, o território brasileiro ele possui uma característica bem importante que eu acho, é dele estar localizado em uma região intertropical, certo? E que essa região intertropical ela tem como principal característica o quê? A presença, a forte influência da linha do Equador, né, no nosso território, né, o Brasil, a grande parte das regiões norte e nordeste do Brasil está muito influenciada pela tropicalidade, ou seja, a influência direta da linha do Equador, certo? Que garante o Brasil, na maioria dos casos, predominantemente um clima tropical, certo? Em razão da sua localização no globo, né? Próximo à linha do Equador, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês uma forte influência da tropicalidade, ou seja, a zona intertropical, né? Aí você tem aqui, nos trópicos, você tem o Trópico de Capricórnio, né? Que corta, né? o Brasil, né? O Trópico de Capricórnio corta. Lá na região mais ao sul do país, ali na região sudeste, certo? E aqui você tem uma outra questão mais importante, que é o tamanho do nosso território. O território brasileiro tem dimensões enormes, é um país até de caráter continental, certo? Porque o nosso território ele possui o quê? 8.515.746. Toda vez que o Exército faz uma medição da nossa área territorial, aumenta. Toda vez. Mas por que, professor? O Brasil invadiu algum país? Não. É em razão dos instrumentos, né, porque a cada ano que o Exército faz essa medição do nosso território, o Exército se utiliza de instrumentos, né, de instrumentos mais avançados, mais precisos na delimitação do nosso território. Por exemplo, o território brasileiro já foi de 8.514.000,
já é de 8.515 mil. Quem está dizendo isso aqui é o IBGE. Eu tirei isso aqui do site do IBGE, o órgão oficial do governo. Então, cada vez que o Exército faz a medição, né, da nossa área territorial, aumenta em razão dos instrumentos que são mais modernos. Tá? O Brasil ocupa sozinho quase a metade da América do Sul. O Brasil ocupa sozinho quase isso. Aí, professor, o Brasil ele tem um grande território, tem, mas se nós formos comparar, se nós formos fazer uma comparação aqui ligeiro, existem países com territórios bem maiores, como a Rússia, por exemplo, né? A Rússia tem o dobro da área do Brasil, acima de 16 milhões de quilômetros quadrados, engloba 2 continentes, a parte europeia e a parte asiática, é um país enorme, né? A Rússia, se não me falha a memória, parece que tem 16 fuso horários, a Rússia. Se não me falha a memória, é fuso horário lá, muito fuso horário. Entendeu? Aí tem o Canadá, né? Tem o Canadá também, que é um país muito grande, né? Na maioria das vezes o Canadá ele possui muitos lagos, né? Um país, né, que já fica ali naquela região do Círculo Polar Ártico também, é um país, né, que também muitas de suas áreas se concentram em geleiras também. Você tem os Estados Unidos, que vai de uma ponta a outra, né? A parte leste você tem ali o Oceano Atlântico, do outro lado você tem o Oceano Pacífico. Os Estados Unidos vai de uma ponta a outra do continente americano, na parte leste, na parte oeste. Você tem a China também, que é um país muito grande, e atrás da China, o Brasil. Né? O Brasil aqui no caso, que é o 5º maior país em área territorial, né? Um país grande, muita área ainda a ser explorada no nosso país. Né? Na maioria dos casos, possui terras mais do hemisfério sul, ou seja, abaixo da linha do Equador, mas também possui uma parte também no hemisfério norte, ou seja, o Brasil possui uma pequena fatia territorial, né, ali acima da linha do Equador, ali no estado do Amapá, no estado de Roraima, ok? Ali bem no extremo bem norte ali do Brasil, você tem aqui essas características de hemisfério norte e hemisfério sul. Né? Hemisfério norte acima da linha do Equador, hemisfério sul abaixo da linha do Equador. Tá? Só relembrando aí para vocês. Outras coisas importantes aqui. Os pontos extremos, né? Ou seja, quais as localidades mais ao norte, mais ao sul, mais ao leste, mais ao oeste. Certo? Então vamos lá. Ao norte é lá no estado de Roraima, né? Na nascente do rio Ailã, né? Ok? Do Oiapoque, as pessoas têm essa mania errônea de dizer do Oiapoque ao Chuí. Do Oiapoque há muito tempo que o rio Oiapoque não é o ponto mais extremo do Brasil. As nascentes do rio Ailã, lá no Monte Caburaí, né, lá no estado de Roraima, lá no extremo norte do país. Rondônia é ao sul, tá, pessoal? Só fazendo, não vão confundir Rondônia com Roraima. Rondônia fica ao sul do Brasil, tá? E Roraima fica na porção mais ao norte. Ambos na região norte do Brasil, tá? Aí você tem o sul, que é o Arroio Chuí, tá? Lá no Rio Grande do Sul. A leste você tem a praia de Ponta de Seixas, isso aqui é uma praia, tá? Lá na Paraíba, isso aqui é uma praia, ok? E a oeste você tem a nascente do Rio Moa, lá no Acre, é o nosso ponto mais a oeste, ok? Ó, só relembrando aqui a Rosa dos Ventos, norte, sul, leste e oeste, tá? Só para vocês aí não confundirem as coisas. Tá? Então tem aqui, ó, vou botar de outra cor para vocês, norte, sul, leste e oeste, tá bom? Aqui eu acho que não tem muita dificuldade aqui não, tá? Eu acho que estudando um pouquinho dá para entender norte, sul, leste, oeste, nascendo do rio Ailã, Roraima, sul, Arroio Chuí, ao leste, Ponta de Seixas, é uma praia até muito famosa lá na Paraíba, e as nascentes do rio Moa, lá no Acre, tá? Você tem aqui esses pontos extremos. Aí aqui eu fiz aqui para vocês, deixa eu passar aqui a borracha, para vocês entenderem isso aqui
ficar melhor para vocês entenderem, ó. Coloquei essa figurinha aqui. Pronto, tá aqui, ó. A nascente do rio Ailã, lá em Roraima, ali com a fronteira ali com a Venezuela. É fronteira, viu, pessoal? Não é divisa não, pelo amor de Deus. Não vão andar dizendo aí que entre países é divisa. Entre países é o termo fronteiras, que tem a ver com território, soberania entre nações. Tá? Não vamos me fazer essa vergonha de dizer que eu aprendi no IFP que entre países existe divisa. Entre países existe fronteiras, entre estados é divisa e entre municípios são limites, tá? Não vão aí andar falando coisa errada, pelo amor de Deus. Cada coisa no seu quadrado. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos a nascente do rio Ailã, o arroio Chuí, aqui na porção mais ao norte, Ponta de Seixas, e as nascentes do rio Mor, no estado do Acre. Tá? Depois vocês vejam com calma aí essa figura. Tá? Outra coisa interessante são os fusos horários, né? O Brasil tem quantos fusos, professor? O Brasil tem 4 fusos horários. Tá? O Brasil tem 4. Antigamente tinha 3, aí voltou novamente a ter 4. O Brasil tiraram um, na época do governo Lula, o Lula tirou esse fuso bem aqui, ó, esse fuso de 60, ele foi retirado. Mas aí parece que no governo da Dilma ele voltou novamente. Aí resolveram voltar novamente esse terceiro fuso, mas ele foi tirado. O Brasil ficou só com 3. Mas vamos lá. Onde é que está localizado o fuso oficial do Brasil? O fuso oficial é o fuso de Brasília, nossa capital. Com o fuso de 45, não esqueçam disso. E todos os fusos brasileiros estão a oeste de Greenwich, tá? Ou seja, estão com as horas o quê? Atrasadas. Não esqueçamos disso, tá? Todos os fusos brasileiros estão a oeste do meridiano de Greenwich, o meridiano 0. Inicia a contagem das horas tanto para a porção hemisfério leste quanto para o hemisfério oeste. Então, notadamente, as 3 horas estão atrasadas, ou seja, nesse caso aqui, ó, esse fuso do Brasil está 3 horas atrasado em relação a Greenwich. Todos os fusos no hemisfério ocidental, ou seja, que estão a oeste de Greenwich, ok? As horas estão atrasadas. E a causa principal dessa quantidade de fusos é a grande extensão longitudinal do Brasil. O Brasil ele é muito grande, tanto em valores de longitude, quer dizer, desculpe, como também de latitude. Norte-sul, latitude, leste-oeste, longitude. Tá? E os fusos horários, a gente se baseia no aspecto longitudinal. Tá? Fuso horário a gente se baseia pelo aspecto da longitude, não pela latitude, tá certo? Beleza? Ó, o primeiro fuso que nós temos é o fuso de 30. Aqui engloba as ilhas oceânicas brasileiras, tá? Fernando de Noronha está 1 hora adiantado de Brasília. Né? O Abrolhos, que é outra ilha brasileira, também está com 1 hora adiantada. Atol das Rocas, do mesmo jeito. Todas as ilhas oceânicas, tá? É bom deixar bem claro que nós temos ilhas fluviais, né? E ilhas oceânicas. Eu falo aqui das ilhas oceânicas, tá? As nossas ilhas oceânicas, no caso, elas estão 1 hora adiantadas em relação a Brasília. 45 é o fuso oficial. Aqui a hora de Greenwich está a -2. O fuso de Brasília está a -3. 60 graus, aqui está 1 hora, aqui no caso está 1 hora atrasado, né? Aqui nesse caso. Aí aqui eu coloco aqui, por exemplo, sabe quem que entra bem aqui nessa discussão? A capital do Amazonas, Manaus, está com 1 hora atrasado, tá? E aqui o clássico é o estado do Acre, né? A capital do Acre, Rio Branco, está 2 horas atrasadas em relação a Brasília. Então, quando em Brasília, um exemplo prático aqui para vocês, em Brasília for 10 horas,
No Acre serão 8 horas ainda, tá? Porque quando mais a leste, mais as horas estão atrasadas, né? O Acre é o exemplo clássico disso. Tá? Ele está no quarto fuso, o fuso mais atrasado que no Brasil que nós temos. Tá? Beleza? Aqui pega o Acre como um todo e a porção mais a oeste do estado do Amazonas. O estado do Amazonas também está aqui também nesse contexto. A capital Amazonas não, a capital Amazonas está aqui, está 1 hora atrasada. Quando em Brasília for 10, lá na capital do Amazonas, Manaus, são 9 horas, certo? Todos os fusos do Brasil estão atrasados, está aqui, ó, -2, -3, -4, -5, não adianta. Então, se vocês aprenderem isso aqui, eu já me dou por satisfeito, tá bom? Isso aqui, para mim, é o principal para vocês entenderem acerca dos fusos horários. Não precisa mais do que isso. Tá? Aí é que eu coloquei essa figurinha aqui para vocês. Tá? Olha só, aqui um exemplo. Ó. Tá aqui o Acre como um todo. Ó, ele pega o quarto fuso. Ó, tá aqui. São 12 horas em Brasília. No Acre aqui, ó, são 10. No extremo oeste do Amazonas também são 10 horas. Aí você tem aqui Roraima, Rondônia, que está 1 hora atrasado. Ó. Mato Grosso do Sul. Ó. Toda essa porção aqui está 1 hora atrasada em relação ao horário de Brasília. Ok? E aqui em relação a Greenwich, aquilo que eu falei para vocês. Tá bom? Aqui o nosso Piauízão aqui, ó, tá no mesmo fuso de Brasília. Piauí está no mesmo fuso, tá? Todos esses estados aqui estão no mesmo fuso de Brasília, ok? Pessoal, no passado, o estado do Pará, ele tinha 2 fusos. O fuso de Brasília e o outro que era atrasado 1 hora. Mas aí, com essas alterações que tiveram nos fusos, o estado do Pará, como um todo agora, só está apenas no fuso de Brasília, mas no passado não, ele tinha 2 fusos. Se você fosse para a parte mais a oeste do Pará, você tinha um fuso, se você fosse mais para leste, tinha outro, que você tinha essa confusão aí dentro do estado do Pará. Olha aqui as ilhas oceânicas brasileiras, Fernando de Noronha, mais famosas, Atol das Rocas, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, né? Todas elas estão a 1 hora adiantada. Tá? Então, se você um dia for lá para Fernando de Noronha, você tem que adiantar seu relógio em 1 hora. Tá? Quando você ligar para sua mãe lá de Fernando de Noronha às 13 horas, aqui em Teresina, né, serão, no caso, 12 horas, porque lá é 1 hora adiantada, em razão de ser a porção mais a leste do Brasil e aqui a porção mais oeste do Brasil, esse fuso aqui, ó. Ok? Então, fuso horário que eu quero de vocês é isso. Entendam essa figura que para mim está perfeito. Está bem didática aí para vocês entenderem. Tá? Soberania e fronteiras, né? Eu falei, vou falar novamente esse tópico. Na formação do território do Brasil é inerente à consolidação da sua soberania. Eu vou só recapitular isso aqui. Quando você fala em soberania, você tem a questão da defesa dos interesses nacionais. Aí você tem a questão dos recursos minerais, principalmente o petróleo, com essa questão do pré-sal. Você tem também a questão da pesca em alto mar, né? Porque veja só, embarcações estrangeiras não podem pescar no nosso litoral, não podem, em razão do nosso litoral também ter uma certa soberania, não podem. Embarcações estrangeiras virem pescar aqui, não podem, porque está relacionado também aos recursos, né, da pesca, que é importantíssimo, né? Aí você entra nessa questão dos interesses nacionais, a defesa do território, dos recursos naturais, do mar, né? Você tem a fronteira azul chamada, né? Que nós vamos ver, e o espaço aéreo também, né? Por exemplo, eu vou só dar um exemplo prático. Aqui no Brasil é proibido a pesca da baleia. No Brasil não se pode pescar a baleia. Dentro do nosso território, não pode. As baleias que estiverem dentro do nosso território, elas estão protegidas. Desde 1983, se não me falha a memória, é proibida a pesca da baleia no nosso território.
Ah, professor, mas a baleia está em águas internacionais. Aí, sem nenhum problema. Aí, sem nenhum problema. Mas dentro do nosso território é proibido a caça da baleia, né? Que alguns países ainda hoje fazem essa caça. Aí você também tem a questão política, né, e militar sobre as fronteiras, é importante citar isso. A questão do poder político de respeito à atuação das leis, né? As leis que são promulgadas, né, lá no Congresso, no Senado, no nosso Congresso, quer dizer. O território brasileiro possui linhas fronteiriças definidas, né, entre diferentes nações da América do Sul. O Brasil só não faz fronteira com o Chile e com o Equador, porque com o restante, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa, o Suriname, tudo faz. Tá? A Guiana Francesa é um território francês, como o próprio nome já diz. Tá? Ok? Fica ali próximo do Amapá, certo? A Guiana Francesa, você tem a Guiana e você tem o Suriname. Tá? O Brasil só não faz fronteira com o Chile e com o Equador. 11 estados brasileiros têm fronteiras, né, com outras nações. Né? Professor, esses estados quais são? Deixa eu me lembrar aqui, deixa eu ver. Rio Grande do Sul, Paraná, Amazonas, Roraima, Rondônia, todos aqueles países, todos aqueles estados brasileiros que ali, na porção mais a oeste do Brasil, eles têm fronteiras com outras nações, entendeu? O exemplo é o Acre, né? O Acre, ele faz fronteira com o Peru, por exemplo, né? Outro exemplo clássico aqui, Roraima, né? Que viveu o drama lá dos refugiados lá da Venezuela, lá na fronteira com a Venezuela, né? Que foi em parte resolvida essa questão, né? E aí você tem essa questão da região amazônica, que isso aqui é uma região muito estratégica para o nosso país, tá? A região amazônica brasileira, que tem um enorme potencial em termos de recursos naturais incalculáveis. Então, eu acho que a parte, assim, se algum dia tiver uma invasão estrangeira, eu acho que vai ser a primeira parte onde eles vão querer tomar, vai ser isso aqui, ok? A questão da região amazônica, em razão dos bens que lá existem. Então é por isso que essa região necessita de uma vigilância constante, né? E isso as Forças Armadas têm, né? O patrulhamento aéreo, o patrulhamento via terrestre, então tudo isso daqui existe, né? Desmatamento, biopirataria, tráfico de drogas, principalmente por via aérea, né? Vários aviões ilegais que cruzam, né, o espaço aéreo brasileiro são abatidos pela Força Aérea Brasileira. Porque na grande maioria dos casos eles estão trazendo drogas para o Brasil, ou vindo da Colômbia, principalmente da Colômbia, né? Ok? Então vamos dar sequência aqui. Aí nós temos as fronteiras marítimas, né? Lógico, nós temos aqui o nosso Oceano Atlântico, né? Então, no caso, abrange as águas oceânicas que se estendem desde a foz do rio Oiapoque, no Amapá, até o estado do Rio Grande do Sul. Nossas fronteiras marítimas também são grandes também. Tá? E o mar territorial abrange uma área de 21,6 km de extensão. Pessoal, é basicamente isso aqui. Ó. Você tem aqui o território, vamos supor, isso aqui é a costa brasileira. Então, no caso, esse mar territorial nosso, ele dista de uma linha com valor de 26, né? Aqui você tem essa linha de 21,6 quilômetros. Esse aqui é o chamado mar territorial. Esse aqui é o mar territorial brasileiro. Ele tem uma linha de 21,6 quilômetros. Tá? Aí, dentro dessa questão, nós temos ainda a zona econômica exclusiva. Todo o país tem o seu mar territorial, que do Brasil é de 21,6 quilômetros de extensão, essa faixa
de mar, né? Ok? Aí nós temos o que? A zona econômica exclusiva, que parte dessa outra linha aqui, deixa eu botar de outra cor aqui para vocês, deixa eu botar de vermelho. Aí aqui dessa linha, você conta 370, então você já tem essa zona econômica exclusiva aqui do Brasil. Então o Brasil ela tem dois espaços delimitados, que configuram suas fronteiras. O mar territorial, que é esse, e a sua zona econômica exclusiva. Certo? E aqui nesse caso, é onde você tem o que? A exploração da pesca, do pré-sal, também tudo aqui nessa região aqui, ó, do Brasil. No mar territorial e na zona econômica exclusiva. E também a soberania nacional, né? Vários navios patrulha da Marinha ficam aqui nessa região patrulhando aqui, né? Ficam patrulhando isso aí como forma de conter alguma invasão estrangeira de algum barco de pesca ilegal. E aí, porque o tempo não dá aqui, mas o Brasil quase entra em guerra uma vez com a França. Foi declarado guerra, inclusive, entre as duas nações na década de 60, porque navios de pesca franceses vinham pescar aqui lagosta aqui. Inclusive, alguns, como é que se diz? Alguns navios da Marinha Brasileira chegaram a dar tiros de advertência em navios franceses aqui nessa região. Isso faz muito tempo. Isso gerou até um embate diplomático entre Brasil e França, em razão de navios pesqueiros virem caçar aqui, no caso, a lagosta brasileira. Isso gerou muita confusão, viu? Então isso daqui é levado a sério, viu? Isso aqui, viu? Não vai pensar que isso aqui é só no papel, não, que o Brasil já teve embates com a França nesse setor territorial aqui, tá? Aí aqui você tem as ilhas oceânicas também, que está enquadrada aqui, Atol das Orcas e etc. Tá? Pessoal, pois tá bom, eu vou finalizar por aqui esse vídeo, depois a gente continua. Um abraço.